Oi, colegas, tudo bem? Contadores, preparadores para exame de suficiência e muitos outros, certo? Vamos trabalhar hoje na área fiscal, sobre lucro real, lucro presumido e simples nacional, certo? Vamos fazer uma tratativa de como funcionam esses três regimes de tributação que são os mais conhecidos no Brasil, que são os que transitam, que são implementados e que as empresas já reconhecem e automaticamente já trabalham com eles. E assim também é aceitável de acordo com a legislação, pela Receita Federal. Certo? Nós vamos então tratar sobre lucro real, lucro presumido, simples nacional e especificar alguns cálculos, né? Definir alguns cálculos de forma que gere uma compreensão mais forte, tá? Então vamos partir aqui do lucro real, tá? Como que é o lucro real? O lucro real é muito que a gente já conhece daquele procedimento que a gente é trabalhado nas faculdades. É a apuração de débito e crédito para se estabelecer uma contabilidade segura, a geração de um balanço patrimonial e uma demonstração do resultado do exercício, o DRE. E vamos focar na DRE, demonstração do resultado do exercício, porque é onde incide a tributação, não é mesmo? É a demonstração do resultado do exercício. E mais especificamente, principalmente sobre a receita bruta, que é a rubrica, a primeira rubrica da DRE, né? Gaguejei pra caramba. Vamos lá então. Então imagina uma receita bruta de 500 mil, tá? Nós temos dois tipos de ICMS, o ICMS de entrada e o ICMS de saída, tá? Qual é o ICMS de saída dessa mercadoria que incide sobre essa receita bruta? Olha, 18%. Então 18% sobre 500 mil dá 90 mil, tá? Então teve essa incidência sobre a venda da mercadoria sobre a receita bruta de 500 mil. Agora nós temos o ICMS sobre compras também, ou seja, é lucro real, ou seja, quando se compra, tá? Ou melhor, nós estamos tratando o ICMS como um imposto não cumulativo, ou seja, ele é abatido da operação anterior sempre que ocorrer, ou seja, sempre é abatido da operação anterior, certo? Ou seja, quando se compra, faz uma recuperação desse ICMS, deixa ele guardadinho lá no ativo, tá? Como ICMS a recuperar. E quando vende, essa mesma mercadoria se abate do ICMS sobre as vendas, certo? Então, ICMS sobre as vendas, existe esse abatimento, tá? E a gente faz toda essa operação. Então, nesse caso aqui não está sendo tratado, mas vamos tratar agora. Ou seja, 90 mil sobre, 18% sobre 500 mil dá 90 mil, tá? Agora, o ICMS sobre as compras, também aqui, olha, o ICMS sobre as custas das mercadorias vendidas, viu que aqui, ó, é o 7%. Por que é 7%? Essa mercadoria indica que ela foi comprada em outro estado, certo? Em outro estado e chegou a líquida de 7%, certo? Em outro estado significa que ela chegou a líquida de 7%. Então foi o custo dessa mercadoria sobre a tributação do ICMS. O ICMS incidiu sobre essa compra ao valor de 7%, ao percentual de 7%, a líquida de 7%, certo? Então, onde ela incide? Sobre as compras. Onde estão as compras? No custo das mercadorias vendidas, porque ela está no estoque e o que foi vendido está saindo da mercadoria, né? E essa mercadoria ela vai ser vendida por um valor maior. Então foi identificado aqui, foi calculado aqui nesse caso, que o custo da mercadoria é apenas 50% da receita bruta. Então só para efeito de facilitar o cálculo, certo? Então dessa mercadoria vendida a 50 mil, perdão, a 500 mil, então houve um custo dessa mercadoria de 50% dela, tá? E ficou 250 mil. Então vamos retomar aqui. Então o ICMS sobre as vendas, que é o 18% do ICMS sobre as vendas, que é 18%, que é a líquida do ICMS, certo? Que chega a um valor de 90 mil. Tá? E o ICMS sobre as compras, que é incidente sobre o custo das mercadorias vendidas,
Dá quanto? Dá 17.500, por isso que é por isso que é negativo, olha. Por isso que é negativo. O 90 mil sobre vendas e o sobre as compras 17 mil, visto que é 7%, indicando que foi comprado em outro estado pela sua alíquota de transição de um estado para outro. Então, essa alíquota de transferência de um estado para outro, certo? Então, é o seguinte. E para isso, nós temos da seguinte forma, tá? Então, da mesma forma, gente, nós temos o PIS e o COFINS. Tá? Nós já falamos um pouco de ICMS, não é mesmo? ICMS sobre as vendas e ICMS sobre as compras. ICMS sobre as compras está incidindo sobre o custo das mercadorias vendidas. E esse custo das mercadorias vendidas foi estabelecido como 50% do valor da receita bruta. Certo? 50%. Agora, o PIS e o COFINS. O PIS e o COFINS também é não cumulativo. Tá? O PIS, ele, quando se compra uma mercadoria, está pagando o PIS sobre ela. Tá? Sobre essa compra. Automaticamente, quando vende, também está pagando o PIS e COFINS sobre ela. Então, uma operação tem que ser abatida da outra. E nesse caso, vamos ver se está abatido. Está abatido. Então, já fizemos o cálculo. Ou seja, então, existe o PIS sobre as vendas, né? menos o PIS sobre as compras. Menos o PIS sobre as compras. Certo? Da mesma forma, o COFINS. O COFINS 7,6%, o PIS 1,65% para lucro real, o COFINS 7,6%, chega a 19 mil, e indicando que 7,6% a 500 mil dá um determinado valor, menos os 7,6% sobre os 250 também dá um determinado valor. Tá? E resulta um menos o outro, ou sobre as vendas e também menos sobre as compras, resulta o valor de 19 mil reais. Então tá aí. E para isso, gente, a gente faz a apuração da receita bruta, não é mesmo? Então é o seguinte, olha, nós temos essas operações aqui, ó. Ou seja, os 500 mil, tá? 500 mil menos a ICMS sobre as vendas, certo? Menos o ICMS sobre as compras, menos o PIS e o COFINS, e menos o PIS e menos o COFINS, certo? Então, para isso nós temos uma receita bruta de 404 mil. 404 mil, que é o valor da receita, da receita líquida. Da receita líquida. Ou seja, da receita bruta, 500 mil, foi abatido toda essa tributação, né? Os tributos sobre vendas, automaticamente a gente chegou à receita líquida de 404 mil. Então, minha gente, então dessa forma é o seguinte, os 500 mil de receita bruta, menos o ICMS sobre as vendas, mais, indica que é mais, tá? Que é mais o ICMS que vai deduzir do ICMS sobre as vendas sobre o ICMS sobre as compras, certo? Menos o PIS sobre as vendas e também já o PIS sobre as compras. Aqui já está calculado o PIS sobre as vendas e o PIS sobre as compras, certo? Ó, o PIS sobre as compras incidente sobre o custo das mercadorias vendidas. Então aqui já está líquido. Aqui foi deixado detalhado ICMS sobre as compras e ICMS sobre as vendas. Mas aqui já está deduzido as duas operações, o sobre as compras e o sobre as vendas, certo? Esse aqui já é o valor líquido, tá? Que é o 1,65% sobre as vendas, menos 1,65% sobre o valor das compras, que é o custo da mercadoria vendida. O PIS e COFINS da mesma forma. Então gerou uma receita líquida de 404.375. 375. Mesmo? E aí, a partir daí, deduz do custo das mercadorias vendidas, que foi identificado, para facilitar mais didaticamente, que é 50% da receita bruta, certo? Então, vamos deduzir desses 404 mil, que é o valor da receita líquida, vamos deduzir o custo das mercadorias vendidas, certo?
Então, gera o quê? Gera a margem bruta, o lucro bruto, como alguns chamam, lucro bruto, margem bruta, certo? Certo? 154.375. Mesmo porque diz que 404 tirou 250 mil, ficou 154.375. Aí existem algumas despesas, tá? Algumas despesas para só mais que didático, tá? De forma didática essa situação aqui, tá? Então, algumas despesas, no caso tem a folha de pagamento sobre a receita bruta, que é 10% sobre a receita bruta, no valor de 500 mil, 10% dá 50 mil. Então, tem uma folha de pagamento, tá? Sobre a receita bruta. Encargos sobre essas receitas, né? Sobre essa folha de pagamento, que é 27%, 27,5%, certo? Sobre a folha de pagamento. Então dá 3.750. Então 27% sobre 50 mil. Mesmo? Tá? Despesas diversas sobre a receita bruta. 2% apenas foi calculado. 2% apenas. Então são receitas diversas. Só para facilitar a identificação, o cálculo mesmo. Então, da margem bruta, 154.375, foi tirado essas despesas e gerou um lucro líquido de 80.625. 80.625. O que incide a partir de agora? Tá? O que incide? Então, a incidência de, primeiramente, da contribuição social, que é de 9%. Então, ela já entra exatamente sobre o lucro líquido. Tá? O lucro de 9%. Então, primeiramente, a gente calcula a contribuição social, que nesse caso é 9%, sobre o lucro líquido. Sobre o lucro líquido. Tá? E em seguida vem o LALUR, livre de apuração do lucro real. Certo? O LALUR. E o imposto de renda, perdão, o imposto de renda. Eu vou colocar aqui até como IRPJ. Tá? Não é LALUR, não. LALUR é um outro livro, tá? É um livro. Então, nós falamos aqui sobre a contribuição social, agora estamos falando aqui sobre o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, significa que é 15% sobre os 80 mil, enquanto a contribuição social é de 9% sobre a receita líquida, sobre o lucro líquido, o imposto de renda é 15% sobre o lucro líquido, certo? Então, e depois, em seguida, nós temos, ou seja, então, fazendo essa apuração, nós tivemos um lucro líquido de 80.625, menos a contribuição social, que é 7.256,25, menos o imposto de renda 2.093,75. Então, tivemos um lucro líquido após o imposto de renda, que é 60.275. 61.275. Então, dessa forma é o seguinte, nós apuramos sobre o lucro líquido, nós apuramos a contribuição social e imposto de renda. Só que vamos avaliar agora se tem o adicional do imposto de renda ou não. Tá? Imagina que nós estamos trabalhando aqui com uma apuração mensal. Tá? O que diz o adicional? O adicional, sendo uma apuração mensal, que a partir de 20 mil reais por mês, tem incidência do adicional do imposto de renda. Ou seja, então é o seguinte, até sobre 80 mil, incidiu a contribuição social e imposto de renda. Só que aí nós temos o adicional do imposto de renda, mesmo? Então é o seguinte, 61 mil que gerou do lucro líquido após o imposto de renda, 61 mil reais. E quanto que é o valor mínimo para que não haja o adicional do imposto de renda? 20 mil reais. Tá? Então passou 41.275. Sobre os 41.275 vai incidir o adicional do imposto de renda, né? Certo? Até aqui incidiu apenas a contribuição social sobre os 80 mil e sobre os 15 mil. Então gerou esse resultado líquido, certo? Agora, tirando desses 61.275, tirando
20 mil reais, sobra 41.275. E sobre esse 41.275, vai incidir o adicional de 10%. Então gera esse valor de 4.127, mesmo. E aí nós temos um lucro real. Chegamos no lucro real, que é o valor de 61.275, tá? 61.275 sobre 57.147, perdão. 61.275 menos 4.127,50. Então esse é o lucro real, tá? 4.127. Então, e com isso, 61 menos 4.000, dá o valor de 57.147,50. Então, esse aqui chega-se ao lucro real após tirar a contribuição social do lucro líquido, tirar a contribuição social, tirar o imposto de renda normal de 15% e depois, em seguida, tirar o adicional do imposto de renda. Então, essa dedução aqui, ó, foi retirada do valor, como dedução do imposto de renda, certo? Então, para isso nós fechamos esse lucro real, tá bom? O que esperamos tratar sobre o lucro real. Então, gente, chegamos aqui à seguinte conclusão. Nós temos uma carga tributária muito forte sobre o lucro real. Vamos avaliar, tá? O que está somando? Ou seja, nós apuramos aqui a carga tributária que é do ICMS, ICMS sobre as vendas, ICMS sobre as compras, depois o PIS e o COFINS, mesmo? Depois a contribuição social. Em seguida, não temos aqui ainda, nós temos aqui que é encargos sociais sobre a folha de pagamento, 3.750. Então, retomando, 18% de ICMS menos o ICMS sobre as compras, então foi deduzido, tá? E mais o PIS e o COFINS, os encargos sociais sobre a folha de pagamento, a contribuição social, o imposto de renda normal, depois o adicional do imposto de renda. Então, nossa carga tributária é essa aqui. E quanto equivale essa carga tributária? Equivale a 34% sobre a receita bruta. Tá? Toda a carga tributária que nós apuramos aqui sobre essas operações equivale a 34% sobre essas operações. Mesmo? Depois nós vamos avaliar com relação ao lucro presumido. Tá? Nós temos essa apuração também, mas não falamos ainda sobre o lucro presumido, também sobre o Simples Nacional, certo? Vamos trabalhar em outro vídeo sobre o lucro presumido, certo, gente? Até mais então. Então, vamos em seguida falar sobre o lucro presumido. Tchau.